Canal do Gabay. Ótimo dia a todos! Como vão vocês? Espero que vocês e família estejam otimamente bem. Aqui, novamente, com Zona Mista com Gabay, né? E bora fazer barba, bigode e cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative os sininhos para receber todas as notificações. Ajude o canal a crescer. Enfim, para que a gente possa chegar a mais e mais pessoas. Espalhem os vídeos, por favor, se vocês puderem, se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, envie esse vídeo para os seus inimigos. Valeu? Queria falar hoje, eu estou aqui com o celular porque eu não lembro exatamente todos os nomes, alguns nomes, do time do Palmeiras da Copinha. Eu não vim aqui dar uma de amendoim, criticar. Eu vim aqui analisar uma coisa. Eu esperei, eu não fiquei falando jogo por jogo. E eu escutei o que as pessoas falavam, isso e aquilo. Essa é a primeira copinha, eu vi as outras duas, mais alguns jogos, e essa é a primeira copinha que eu vejo praticamente inteira, tá? Então eu acho que eu posso falar com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de precisão. O Palmeiras ontem foi desclassificado pelo Aster por 1-0. Antes de eu falar qualquer coisa, parabéns ao Aster. Dentro da proposta de jogo dele, ele mereceu, cumpriu a risca e não tenho o que dizer. O Palmeiras isso foi roubado, não foi nada roubado, foi fora, não é roubado. Time campeão, e é o que o Brasil mostra, é o que nós usamos. Se calcularem o tempo de cera, não só do goleiro, que falam do goleiro, pegou muito, isso daí é Brasil, eu não preciso repetir. É o futebol brasileiro, é a forma do brasileiro ganhar, ter vantagens, é isso. Eu não posso generalizar, mas essa é a nossa cultura. E a cultura futebolística. Já esses moleques que vão ser o futuro, alguns, a gente sabe que muitos não seguem, essa é a cultura deles. A gente não vê mudança. Não vê mudança lá de baixo. CBF, já me viram falando, reflexo do Brasil. Futebol, reflexo do CBF. Infelizmente, é a podridão. Mas vamos lá, não vim falar disso. Ontem o Palmeiras perdeu de 1-0. O Palmeiras perdeu vários gols, incompetência total do Palmeiras nesse sentido. Uma comparação que eu queria fazer com as outras copinhas, quando era o PV, que era o técnico, Paulo Vitor, o Palmeiras tinha padrão de jogo. O Palmeiras não tem padrão de jogo. Mas esse técnico, eu não estou queimando o técnico, para mim ele não é técnico. O Palmeiras com as. E o Palmeiras tem muitos valores individuais. Devia jogar muito mais. Tem alguns jogadores aqui que eu vou falar para vocês que talvez com padrão jogariam muito mais. Que todo mundo fala. Eu não achei nada disso. Eu não vi um jogo, eu vi vários jogos. E não adianta me falar o jogo contra a Pirapora do Amazonas que faz fronteira. Não, eu estou falando de jogo. Jogo que vale. Senti o Palmeiras, eu posso estar errado, com um pouco de soberba. O time do Palmeiras. Nós somos os bicampeões, nós somos os fudidos, a gente pode, a gente faz, a gente acontece, a gente ganha quando quiser. Palmeiras perdeu no primeiro tempo vários gols, situações claras de gol. Luan Santos é um bom jogador, não acho que tem que ser queimado. Eu acredito que vai integrar, como já integrou algumas vezes o profissional do Palmeiras. Baixa a bola, moleque. Baixa a tua bola e começa a jogar bola. Não é pelos gols perdidos. A forma que você se colocou em campo, a câmera às vezes pegava a tua cara. Você tem que comer muito feijão com arroz para se tornar um jogador médio. Cuidado. Mas eu acho que é um jogador que tem que tentar ser aproveitado. Passar por testes. Goleiro Aranha. Bom goleiro. Bom goleiro. Mostrou ontem, depois que eles fizeram 1-0, o Aranha saíram 2 vezes na cara dele. Ele salvou o Palmeiras 2 vezes. Mas ele falhou contra o Sport. Não existe perfeição. É um goleiro que tem que ser trabalhado. Inclusive, o goleiro titular está na pré-olímpica, que é o Kaique. E esse goleiro é muito bom. E tem estatura também, 1,90 m, tá? Nós temos 2 laterais direitos que outra coisa que eu não falei. Existem alguns fatores. A transição é a pior, eu estou dizendo, e já me falaram, e eu sei. Quando você vai passando de categorias, até o júnior, tudo é o quê? Júnior para profissional mudou tudo. A vida muda.
Pode ser que vários jogadores que eu falar aqui cheguem no profissional, se borrem, se caguem e não dê certo. Ok. Os dois laterais direitos do Palmeiras, tanto o Ednei como o Gilberto, para mim, são inúmeras, mas centenas de vezes melhor que aquele lateral que nós temos, Garcia. Com muito mais. Mas por que eu estou falando isso? Não é melhor. Recursos técnicos, inteligência, vitalidade, bater na bola. O Gilberto bate muito bem na bola, faltas, isso e aquilo. Enfim, mas a gente não sabe no profissional. Mas eu daria chance para os dois. Empresta o menino. Não estou falando joga ele no lixo. Não. Faz como o Palmeiras faz, que o Palmeiras tem aquela caderneta de poupança, que a gente já sabe. Vitor Reis, todo mundo fala, jogador de seleção, isso e aquilo. Absolutamente, não vi nada nesse cara. Não falhou. Se bem que ontem, no gol dos caras, para quem vê o lance, os detalhes, o cara vem cortando o jogador, o ponta deles, o segundo atacante que vem entrando na área na diagonal e joga com a esquerda, ele finta o primeiro, os outros dois zagueiros, aquele Pedro também, desculpa, não tem condição, duro, não joga com a gente na quadra. Os dois trombam, os dois caem, e aí o menino deixa a bola para o jogador que fez o gol, dominou e bateu. Vitor, não, mas ele é capitão de seleção brasileira. Eu não vi absolutamente não só nesse gol, na copinha, colocação. Quando foi exigido, como ontem, não vi absolutamente nada. Não vi um jogo dele, colocação, se impondo, líder, como dizem, absolutamente. Pode ser que, por exemplo, pode ser que o Garcia se torne lateral direito do Real Madrid. Eu não sei, eu estou falando hoje, o que eu vi, o que eu vejo um pouco para frente. Eu não vejo o Vitor Reis. Ele não acertou um passe de 20 metros. Tocar de lado, eu toco. Vareta. Esse daqui, todos os campeonatos, copinhas passadas, não tem condição. Não vamos queimar o menino, empresta o menino. Eu não sei qual a idade deles, eu não vou falar para vocês exatamente. Ian. É fanfarrão. Esse lateral esquerdo, que é capitão do Palmeiras, ele deve ser capitão por causa do tempo que ele não vai. Desculpa. Pode se tornar o lateral esquerdo do Barcelona. Eu não vejo isso. Eu posso estar errado. Mas eu não vejo isso. Eu falo antes, não adianta eu falar depois. Cara, desculpa, eu não estou falando pelo menino, ele tem sonhos, ele não tem condição de jogar na várzea. E não é de hoje, é de copinhas passadas e essa copinha. O que ele fez ontem foi absurdo. Não é culpa do gol só, não é isso, não é culpa dele. Pelo contrário, o gol, quem notou o lance, começou na falha do Estevão, que não correu atrás depois. Errou e não correu atrás. E eles armaram um contra-ataque. Quero passar aqui. Patrick. Gosto muito desse jogador. Tem que ser trabalhado, porque ele tem que pensar o que ele faz. Ele é um cara que não pensa às vezes. Parece um trator, mas é um belo jogador. Às vezes, ele me lembra muito Danilo, na marcação. Armação, não. Marcação me lembra muito Danilo. Alan, gosto muito desse jogador. Ele consegue ligar o time da intermediária de defesa para intermediária de ataque. Ele carrega a bola. Me lembra... Quando eu falo isso, gente, por favor, é proporcional. Obviamente, eu não estou falando que ele já é. Eu me lembro de jogadores que faziam isso. O Vampeta fazia muito bem isso. Entendeu? Então é coisa... Eu não estou falando que ele já joga mais, nada disso. São estilos. É isso que eu quero dizer. Cauã Santos, eu já falei. Tem que ser aproveitado, mas baixa a bola, moleque. Para mim, muita marra. Eu falei isso do Wesley. Eu nunca fui a favor do Wesley no Palmeiras. O Wesley que foi pro Cruzeiro. Olha o que ele fez e está fazendo no Cruzeiro. Vê se os caras querem ele lá. Se olha na cara, gente. Eu não sei tudo do mundo. Eu sou, acho que, o cara mais ignorante do mundo. Mas, quando eu olho na cara de uma pessoa, de um jogador de futebol, dá para você perceber quando tem marra, quando tem... não tem vaidade, tem vaidades, eu sou foda, eu sou craque. Não é foda porra nenhuma. Tem que comer muito feijão e arroz para ser medíocre, cara. Mas merece uma chance. E a outra, na copinha passada,
Eu te elogiei pra caramba. Eu falei, esse moleque aí, se jogar no profissional que joga aqui, vai ser craque. Já começou a cair. Cuidado. Cabeça. Para todos. Estevão, sem comentários. Estevão é um cara que realmente ele é diferente. Muito diferente. Ele pode, eu não falei que vai, ele pode se tornar um grande astro do futebol mundial. Só que existem 2, 3 coisas que o Palmeiras precisa se cuidar. E não adianta vir cara falar, ele já tem que jogar no profissional. Se o Estevão jogar no profissional agora, na primeira entrada quebram ele. O Estevão tem 2 cambitos que se ele pegar jogadores, Messias do Santos, zagueiros que a gente vê que são, ele não dura 3, 4 minutos em jogo. Então, que o Palmeiras, eu acho que já estão conhecendo a estrutura do Palmeiras, já devem estar preocupados em fazer um trabalho especial com ele de física, musculação, de massa muscular, porque senão ele não dura. Não porque ele é ruim, pelo contrário, porque ele é um jogador caçado, pela qualidade do futebol dele. Quero continuar aqui com vocês. Thales. Gente, na boa. Empresta Caneludo. Eu não sei qual a idade desses meninos, se ainda tem. Caneludo. Luigi. Todo mundo fala desse Luigi. Eu não vi absolutamente nada. Nada. Riquelme. Absolutamente nada. E outros que vêm mais jovens. O técnico do Palmeiras, que eu não sei o nome dele, eu até estou procurando. Para mim não é técnico. Ele é exatamente, logo, eu faço analogias. Leila, técnico do Palmeiras. Mas o que tem a ver? A Leila não tem culpa de ele estar lá. Ou até tem. Mas tudo bem. A Leila Pereira pegou um time andando, pronto. E tudo que ela tem, eu já falei isso em vídeos, que ela ganhou, não é mérito dela, porque ela não ajuda. Se ela ficasse quieta, já estava ajudando, e não ajuda. Para mim, minha opinião. A mesma coisa esse técnico. Ele pegou um time pronto, que tinha padrão, isso e aquilo com PV. Logicamente, não vão ser gerações iguais todas, mas ele conseguiu acabar com o padrão do Palmeiras. O Palmeiras viveu essa copinha, se vocês notarem, de individualidades. Estevão. A gente percebe que hoje, na época de Maradona, por exemplo, que decidia uma Copa praticamente sozinho, hoje é mais difícil. O futebol é pesado, é tático, físico, tananã. É mais difícil um cara só. E mesmo assim ele se sobressai. Que ele tem a cabeça, o Estevão, para se manter numa linha humilde, numa linha de trabalho, não se perca, ele pode vir a se tornar um grande futebol. E o nosso técnico, desculpa, não é técnico para Palmeiras, gente. É isso que eu queria dizer. Agora eu queria fazer só um último comentário. Ontem teve o prêmio, né? Lá da FIFA. Eu não vou falar todos, eu só vou falar de um. Quando eu falei que o mundo está sem craques, e não forma mais craques, eu não estava mentindo. Mas eu fico convicto cada vez mais disso, são minhas convicções. Quem ganhou novamente? Ou é por política que ele ganha novamente? Lionel Messi. Futebol arte acabou. É Lionel Messi. Por isso eu falei que talvez eu via uma luzinha lá no final do túnel com o Endrick, que não é agora. O cara diferente. Eu vi o jogo do City ao final de semana contra o Newcastle. Você vê o De Bruyne jogando. Pô, é brincadeira. É brincadeira. O que ele acha. Mas não acho que ele é o futebol arte. Mas ele é um belo de um jogador de futebol. Acabou. Tanto que Messi, com 36 anos, continua ganhando todos os prêmios. Deixo a pergunta, será que eu estou totalmente errado? Não é que eu quero estar certo. Eu queria que tivesse 10 caras no mundo
concorrendo e falar, porra, esse cara é o cara, esse é o pica das galáxias. E não é. Grande abraço a todos.